Quero-vos dizer que é para mim então um prazer muito grande passar este tempinho convosco e não sei bem para onde é que é de começar. Ele é o entertainer por natureza. O que tens dentro do peito, não me digas que não. É uma porta secreta em vez de coração. Para mim é um dos nossos génios. Pelo menos é a minha mãe que me diz. A minha mãe é que me diz quando as pessoas morrem. É o senhor que chamas por amizade, por simpatia. É o que a minha mãe me diz, que o senhor é muito, muito bom, muito bom. Então e estes que morreram agora no tsunami? Veio o senhor que chamou para junto deles. Para quê? Para não pagarem a conta, que aquilo é caro. Para a minha mãe está sempre tudo explicado. Lá vai e tal. Eu às vezes vou buscar lá a missa das 7. Aquelas senhoras são todas iguais. Tem agora todas... Então, se vestem todas da mesma maneira. Tem aqueles penteados tipo Manela Leandros, mas em São André. E a minha mãe reconhece as outras. Porque fala assim! Tem a voz de José Pinheiro! Ele, de facto, como se costuma dizer, reinventou o humor em Portugal. Então eu estou ali, Odete, vem 80, todas iguais. Odete. Olá! É a minha. Em Portugal, realmente não tem ninguém que lhe possa fazer sombra, porque ele é o maior de todos. O Hermano José, se tivesse nascido nos Estados Unidos da América, era mundialmente famoso pelo seu talento como comediante. Como nasceu em Portugal, é conhecido em Portugal. És tão boa, 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 és tão boa. Musical. Eu sou um grande fã das misturas e uma das minhas vantagens poderá ser essa mistura absolutamente extraordinária, porque eu herdo o lado germânico do meu avô e da família do meu avô, que é completamente germânica, de uma zona que agora é Polónia, que se chamava Rauten, e do meu lado português herdo tudo aquilo que de encantador Portugal tem. A generosidade imensa da minha avó, a capacidade de parar do meu avô. O meu avô parava como ninguém. Um dia pus-me à procura na minha família de onde é que eu podia ter herdado o código genético e a propensão para o disparate e para a arte. E há realmente uma avó espanhola, o pai do meu pai é um alemão, que casa com uma espanhola do sul. E todas as características diferentes que eu tenho herdei dela. O prazer pela propriedade, ela adorava comprar coisas. A capacidade de transformar qualquer momento triste ou complicado em qualquer coisa que dá a volta e se torna positiva. Ela passou por três guerras. A primeira guerra, a Guerra Civil de Espanha, e a segunda guerra. E quando só havia cascas de banana, raspava as cascas de banana, misturava com o último ovo, batia as claras em castelo e com o resto dos açúcares que raspava, fazia um soufflé de banana para sobremesa, quando os outros não tinham sobremesa. E eu acho que herdei um bocadinho desse espírito. Eu estou constantemente a raspar os restos da minha banana e a fazer soufflés. O meu pai era cineasta amador. E então eu nasci com imensos conhecimentos de cinema. Tínhamos um projetor americano chiquíssimo que se chamava Ampro. As primeiras frases que aprendi em inglês foi por causa de um bocadinho de filme, de um rush, de demonstração do Ampro. Quando ele não estava, eu punha a fitinha, que era só um bocadinho, porque depois ele precisou do resto para fazer não sei o quê. Punha a fitinha e descobriu e fixei os sons que saíam da fita. E então, sem saber inglês, dizia isto que lhe vou dizer agora na perfeição. The Ampro projector. Não. The human eye and the Ampro projector have the same basic principle for controlling light. The light beam must be cut, otherwise there would be no moving picture, only flashing blur on the screen. The basic... E acabava o filme aqui. E eu, puto, sabia isto de uma ponta à outra e ao contrário.
porque às vezes punha a fita ao contrário. É surpreendente, não é? Eu tenho uma infância muito especial porque vou para um colégio, uma escola alemã, fora da Alemanha, que são sempre excelentes, porque na Alemanha são de morrer de tédio. Fora da Alemanha são maravilhosas, sobretudo têm uma mistura rássica e cultural imensas. E depois tem a disciplina alemã que nos dá as balizas, os horários, a capacidade de trabalhar e de descansar a seguir ao trabalho e tudo isso, mas o prazer de quebrar as regras, que é um prazer quebrar regras. Portanto, espevitou-me a imaginação, transformou-me num sonso, portanto, eu fazia as piores coisas. E quando as pessoas olhavam para trás, eu ficava com essa expressão. Portanto, nunca era eu. E esta técnica comecei a utilizá-la pela vida fora. Há um pormenor que me marcou profundamente. Eu fui sempre o amigo remediado num grupo de ricos. Os meus amigos eram todos ricos. O meu melhor amigo era de uma família brava, chiquíssima, que caçavam e tinham um avião e tinham herdades, uma casa linda e empregadas fardadas. Depois tinha outro que era o Pedro Vidoeira, que vivia numa casa linda, gigantesca, com piano de cauda e 3 andares. E outro que era o Toneira, tinha uma gigantesca quinta na Praia das Maçãs, com motas para toda a gente, com várias casas espelhadas no meio das palmeiras, com piscinas olímpicas para a gente mergulhar. E muitos choferes e muitos Porsches. E eu era um rapaz remediado. Não vivíamos mal, mas super remediado, no meio daquele disparate de grandeza, não é? Portanto, quando eu próprio começo a chegar a alguma grandeza, fui insuportável durante uns tempos porque vivia naquela ânsia de... Agora é a minha vez também de ter e de brincar. Eu quando vim morar para aqui, isto era um apartamento pequenino. Depois juntei roubei o apartamento ao vizinho. Isto era a casa do vizinho. E tem uma boa dimensão e sobretudo pude pôr aqui este quadro absolutamente surpreendente, que é um quadro de um pintor português que esteve na Feira de Paris em 1921, acho eu. Ganhou um prémio. Este quadro custava, em 1921, 90 escudos no catálogo. E chama-se a senhora que toma chá. E o senhor que o pintou, já nem me lembro do nome, é um senhor Silva qualquer. Eu sou o chamado colecionista limitado. Eu vou colecionando até não haver mais espaço, não é? Esta zona era para ter paliteiros. Já não cabe mais um, acabou a coleção. Agora só quando eu abrir outra parede qualquer é que vou voltar a colecionar. Há 3 anos ou 4, rebentou-se uma bolha da moda. Diz um amigo meu com muita piada, diz, era uma bolha que tinhas tipo um quisto que eu tinha na cabeça e depois, pau, rebentou e começou-me a divertir imensas as coisas da moda. E começou em Ibiza, com esta camisa do John Richmond que eu comprei, engraçadíssima, que tem aqui uma tatuagem em Swarovski. Isto foi o primeiro disparate que eu fiz. Fiz um espetáculo com ela, e depois adorei estar ali a brilhar no palco. Depois descobri um tipo engraçadíssimo que é este das caveiras, que se chama Lucien Pelafinet, que é um ex-hippie que usa a melhor cashmere. Isto é um cashmere maravilhoso, escocês, mas depois com estes temas absolutamente extraordinários. E com isto, por exemplo, é um camuflado dele que parece uma coisa inofensiva, mas é uma delícia. E eu tenho o culto do Pelafinet. A peça mais cara que comprei ultimamente são estes jeans do Galliano, que não me serviam quando eu os comprei. E trouxe-os porque não resisti. E ainda pensei, bom, se calhar vou cortar e fazer um quadro. No outro dia descobri no eBay um Vison absolutamente extraordinário a um preço genial, que comprei diretamente ao produtor, que são feitos não posso andar com isto onde haja aqueles manifestantes contra a pele, mas é, digamos, o casaco de Vison de homem mais bonito que eu vi até hoje, comprado por 10% do preço. Se calhar vou abrir um negócio de peles em Lisboa. Isto não pode ser mais chique, já viste? Ainda por cima louro e tudo. Jane Mansfield, eat your heart out.
Aqui é o centro da minha vida. No centro de Lisboa, perto de tudo, perto do aeroporto, e gosto muito de ir para o Algarve, para o pé do mar, vou à noite às vezes. Esta vantagem de ser navegador solitário permite-nos moldar a vida, o que é muito estimulante, não é? E agora estou a tentar ligar à minha mãe. Vou almoçar com ela. A minha mãe, eu quando a imito, ela acha que ela não fala assim. Fica furiosa. Eu não falo assim, porque é que tens de dizer que eu falo assim? Não, querida, é uma caricatura natural que a gente exagera um bocadinho. Sim, mas a minha voz não é essa. Tô! Olá! Mas eu não falo assim! Tô! Estou sim, querido. Estás boa? Eu estou e tu? Às vezes não podes cantar, estás com a voz um bocadinho embargada pela dor. Estou com guasmo. Ah! Então como é que está o meu menino? Estou bem, muito obrigado, e a menina? Como é que correu o seu serão? Muito bem, trabalhoso, mas muito bem. Sim? É. Eu vou tentar ir almoçar contigo. Está bem, querido. Isto está difícil, não é? Eu hoje em dia sinto-me anormalmente normal. Nem me consigo, às vezes tenho de pensar, espera aí, tu és artista, toma lá agora uma pose diferente, não pode estar assim. Às vezes acontece-me, uma esplanada a ler o jornal e convencido que sou só eu, e não sou só eu quando estou em Portugal. E portanto tenho de parar para pensar, espera aí que eu sou artista, deixa-me cá pôr uma pose e ser gentil e falar com as pessoas e fazer um sorriso profissional, porque também se não fizer as pessoas ficam tristíssimas e afetadíssimas porque acham que eu afinal sou um monstro arrogante, de maneira que o meu drama às vezes é esse mesmo, é esquecer-me que tenho obrigações como figura conhecida e mediática. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Aconteceu uma desgraça gigantesca. E então? Vou-lhe mostrar a fotografia. Sabe aquele um plasma enorme que eu comprei aqui? Sei. Gigante. Ótimo. Então, o que aconteceu é que deixou de ter imagem aqui neste centro. Que lindo! Está boa. Está bom. É ótimo ter uma mãe assim porque acham que nós temos 30 anos. Olham para ela e pensam, olha, esta é uma senhora que tem 53, 54, portanto o filho só pode ter 30. Todos lá, como são lares, blá. Na relação com os meus pais não é linear. Ela começa numa infância completamente feliz, com uma componente um bocadinho obsessiva, porque o filho único tem de estar em tudo. E depois tornou-se penoso, por exemplo, na escola, quando eu cheguei aos 12, 13, 14 anos, e vão todos para o Algarve ensaiar uma peça, menos eu. Todos têm calções compridos, menos eu, devido a calções curtos, porque faz bem à saúde. Todos têm o cabelo à Beatle, quando se viram os Beatles, menos eu, porque o cabelo deve estar sempre por cima da... E então cheguei aos 16, 17 anos e fiz uma revolução, violentíssima. Deixei crescer o cabelo pelas costas abaixo, chumbei o ano e ameacei sair de casa, porque já dava explicações e ganhava imenso dinheiro. Tive de fazer uma revolução e criei uma comoção tão grande lá em casa que criei outros pais. Tirei do invólucro dos pais antigos outros excelentes que mantive até ao fim. Mas a vitória é minha. Deu-me uma trabalheira educar os meus pais.
O facto de me ter começado a fazer brincadeiras para as pessoas rirem parte de uma limitação. Como eu era muito tímido, não era mais baixo que os outros. Tive a minha puberdade mais tarde, aos 14 anos, quando íamos para a piscina e mudávamos de roupa, eu era o único que ainda não tinha pelos, que era uma coisa que me irritava imenso. Toda a gente tinha, o mundo inteiro tinha pelos, menos eu. E tinha a voz ainda muito fininha, mudei de voz tarde. Eu tinha várias maneiras de entrar numa sala, que era ou assumindo a minha timidez, tropeçando e olhando para o chão e corando, ou fazendo uma brincadeira. Fazendo uma brincadeira, o mundo era meu. Eu conheci o Herman de uma maneira muito engraçada. Eu estava a encenar uma peça, uma revista no ABC, penso eu, e havia um trio que tocava, tinha um quarteto, não sei bem. E nesse quarteto estava um miúdo que tocava viola baixo e que tinha muita graça. Entrei para um coro, para um teatro, e aproveitei, como naqueles velhos filmes de Hollywood, de fazer brincadeiras no meio dos intervalos, a ver se alguém me descobria. Alguém me descobriu e disse: olha, ele tem muita piada, dá aí uma coisinha para fazer. E eu fiz como aqueles atores antigos. Nos ensaios fiz discretamente, cheguei à estreia, dei tudo o que podia, foi um êxito logo na minha estreia. E depois comecei então a ser convidado para outras coisas. Quando eu começo na televisão um programa que se chamava Nicolau no País das Maravilhas, foi o grande programa pós-25 de Abril que existiu, começou. Um programa de um grande êxito, um grande impacto. É preciso, nós queríamos fazer uma rábula, que era uma rábula cantada e falada, que se chamava Feliz e Contente, e quando me apresentaram propostas de imensos atores para contracenar comigo, eu disse: não, eu vou buscar um miúdo que eu conheço novo, que se chama Herman. E toda a gente me desaconselhava, dizia: pá, isso é um erro estruturante, ouve lá, é uma coisa, isto é um dos pontos fortes do programa, não vais para uma pessoa que diz: não, é este que eu quero, e tenho a certeza que é bom. E é assim que surge o Herman. Eu, a primeira vez que o vi foi numa espécie de diálogo que ele fazia com outro ator português, e ele era muito jovem, e toda a gente foi na revista, eram sketches de revista, e ele pareceu-me uma pessoa extremamente dotada, com uma comicidade natural muito engraçada e com uma aptidão extraordinária. Eu era muito miúdo. E lembro-me de achar graça porque aquilo era uma coisa cantada, era uma rubrica cantada em que eles gozavam com as coisas do país, com a atualidade do país. A atualidade em si não me dizia muito porque eu era novo. O que eu achava graça era a canção e o lado um bocadinho de palhaço que tinham tanto o Herman como o Nicolau Breiner. Acho que foi a primeira vez que o vi, portanto o impacto foi mais ou menos esse. A primeira vez que eu fui realmente famoso foi com essa dupla que eu fiz com o Nicolau, que era o Senhor Feliz e o Senhor Contente. Fui famoso durante uns meses, depois esqueceram-se de mim, e depois voltei e fui realmente famoso com um anúncio em que eu vendia água Castelo, água gaseificada, em que eu fazia um empregado a servir, e no final estava ao lado de um monte de águas Castelo e dizia: whisky com água Castelo, vermute com água Castelo, não sei o que com água Castelo, tudo com água Castelo, água Castelo com tudo. E isto transformou-me numa grande vedete. Fui das primeiras pessoas que disse ao Herman, ele deve-se lembrar: meu querido, agora tens asas, voa, tens que voar por ti. Quando ele me disse: o Nico, fazer um programa, eu disse: pá, porra, ótimo, boa, força, estás na altura de fazer. Olá, companheiro. Olá, companheiro. Olá. Pensaste que não o quê? Estás bom? Olá, Sérgio. Isso agora, olha que gira que é esta rotina. Não, é só puxar, é só tirar. Não é boa. Giro. É uma técnica que só tem grandes artistas. Realmente. Esta ideia ficava sem justinho. Mas assim. O que é o sketch hoje é o quê? É a árvore Natal nas Forras da Carapinha.
Árvore de Natal aonde? Os Fardos da Carapinha. Ah, Estou. Olha, podes mandar as datas para baixo, porque o Herman já está vestido. as pessoas acham sempre. Vocês devem se divertir tanto. Deve ser tão bom. Vocês se divertem, que giro que deve ser. Não imaginam que fazer ficção é a maior seca que existe. E a dificuldade depois, por isso é que ficção é mais fácil. Ficção dramática. Você está à espera numa cadeira 1 hora, ou 2, e depois dizem, agora finge aí que a tua filha morreu. E uma pessoa nem precisa de fingir, porque já está tão cansada de estar à espera 2 horas, que já está com ar de quem ficou sem a filha. E portanto é só fazer. A minha filha está muito doente e morreu. Agora, estar 2 horas sentado, morto. Depois dizer, agora finge que estás bem disposto e faz rir. Isso é que é complicado. Percebes? No princípio, quando ele fez o tal canal, eu lembro-me que aquilo foi uma bomba na altura, não havia nada disso em Portugal, não é? Portanto, foi uma bomba. Mas eu lembro-me de se fazer assim um inquérito de nível nacional e de haver muito boa gente por aí acima que nem percebia o que era aquele programa, se era de humor, se era a sério. O que é que aquela gente estava a falar? O que é que aquela gente estava ali a fazer? Deixou de haver tanto cinzentismo e o país começou, de facto, a ficar mais colorido, e acho que ele é o grande responsável durante décadas e décadas e décadas por essa revolução. Olá. Como é que está? Esta sopa é miserável. É boa. Com licença. Depois limitei-me a fazer uma coisa. É a primeira vez que estou a confessar isto. Limitei-me a transferir a lógica dos meus ídolos, que eram os Monty Python Flying Circus, para a lógica latina. Portanto, eu sou o primeiro artista português a trazer um tipo diferente de humor, um tipo de nonsense, que as pessoas, que o público médio não gostava, mas que os miúdos adoravam. Eu faço parte da geração que cresceu a ver o Herman como ídolo absoluto. Também vivíamos num país onde havia só uma televisão e, portanto, o Herman aparecia como o que se queria ser. O país parava para ver os programas do Herman. E eu lá estava, obviamente, na primeira fila em casa a idolatrá-lo. Mas já nessa altura era polémico. Os pais não gostavam de mim. Ou porque não percebiam, ou porque eu já tinha referências culturais a mais, ou porque era muito ordinário. A história do ordinário está sempre presente. É muito ordinário. Então, minha querida, isto está tudo... Há uma coisa que a gente diz em Inglaterra que é everything is intertwined. Isso não gosto. Que é uma coisa velha que a gente diz na Inglaterra. Está boa, minha querida. Sente-se lá em qualquer sítio, que eu não gosto nada de ver em pé. Ora bem, o que é que acontece? Vamos fazer uma coisa orgânica. Que é o seguinte, o programa começa. Com o Vitório de Sousa. Aí vem o povo todo. Olha o Vitório de Sousa. Fica ali tudo. Bom, logo a seguir entro eu e apresento o João Braga. A meio do João Braga, quem é que entra? Esta querida, a senhora Nogueira. A senhora Nogueira entra, faz uma chalaça. A senhora Nogueira entra, faz uma chalaça. Ela sai. Quem é que entra? O Tony Carreira. O canta e vai-se embora. E o que é que há? Há um intervalo. Vimos no intervalo. Bom, e aí aqui é que a porca torce o rabo. Vimos no intervalo com as Miss Playboy. E tal, estás muito linda. Como é que tu te chamas? Cá um beijinho. Uma senta-se ao meu colo, levanta-se, volta para casa. E logo a seguir entram os meus queridos atores. Aquele grupo de talentos. Representam e acaba o programa. O português é romântico, tem coração panorâmico. Lá desse tio Castelo Branquico, o amor. Não sinto que o Herman seja tanto
um ator, mas é mais um criador de uma galeria de personagens que são de facto o espelho da sociedade do seu tempo. Eu penso que há 1, 2, 3, 4, comecei a lembrar assim, personagens que eu acho que de alguma forma representam bons bocados de Portugal, ou maus, se calhar mais maus do que bons, mas enfim, mas que o Herman faz de forma genial. Eu tive o privilégio de assistir ao nascimento, por exemplo, de um dos personagens mais geniais de todos os tempos do Herman, que era um pasteleiro que era mais bolos. Aquele personagem quase que tinha cheiro, que era das coisas mais geniais que o Herman fez. Porque ele dizia sempre, eu realmente, dessas perguntas de política, eu não sei bem, porque é mais bolos. Há uma série de personagens que o Herman fez com nomes diferentes, mas que no fundo resultam sempre na mesma pessoa, que é a tia do social. A pessoa, a mulher, a nova rica, digamos assim, que aparenta ser mais do que realmente é. Muito fútil, mas como o dinheiro compra tudo, ela também tem tudo. E o Herman já fez várias vezes esse personagem de várias maneiras e sempre bem. E finalmente o Tony Silva, que é um clássico, porque tem a ver um pouco com o mundo da arte e do espetáculo, mais aquilo que nós chamamos a música pimba, não é? Que é a música mais popular, a cultura mais popular, de que o povo gosta dizendo mal muitas vezes, e que o Tony Silva acho que é nessa acho que é exemplar. Tony, meu nome é Tony Silva, sou grande criador de toda a música rock. Ele dizia que tinha criado a música rock do mundo inteiro, música rock. Depois as pessoas é que lhe foram roubando. Los Beatles, los Rolling Stones, los Queen, los Police. O Herman tem um personagem que eu acho que vai ficar na mente de várias gerações, porque o Herman foi influenciando várias gerações, que é o Esteves. O Esteves é um homem do Norte, jornalista de futebol, que comenta e gosta muito de miúdas do Norte, assim, E nós fomos aprendendo, a minha geração foi aprendendo muito do humor com o Herman, aprendeu a rir com o Herman e aprendeu a utilizar várias palavras que foram fazendo parte do nosso vocabulário com os personagens que o Herman foi construindo. As ideias do jargão ou das frases que toda a gente repete começou-me na escola, porque havia coisas que eu dizia e na escola depois toda a gente repetia, mas a escola inteira, todas as idades. É capaz de ser uma característica qualquer que nasce connosco, porque depois transportei isso para a televisão e aconteceu em imensos casos. Depois eu acho que morreu, acho que nunca mais ia conseguir. Achei sinceramente que os tempos estavam diferentes e não era mais possível. E ainda consegui uma absolutamente fantástica, que era um casal que eu fazia, que ele era um gay casado, que é uma coisa que há muito em Portugal. O gay que casa para poder continuar no banco, para poder ser chefe, para poder olhar para os rapazes à vontade sem parecer mal, para ir para os balneários discutir futebol e olhar e não parecer mal, porque está casado, tem a mulher lá fora à espera. E as mulheres são sempre muito depressivas, muito tristes, estão ali agarradas à malinha, mal amadas, e eu fiz um casal desses. Ele chamava-se Nelo e ela chamava-se Idália. E eles estavam sempre ao pé da sua gaja, que adorar a gaja, a minha gaja, é a coisa que eu mais adoro, não percebes? E como tinha a gaja, podia fazer as maiores pesquisas sempre ao telefone com os amigos. Havia uma coisa que ele dizia, que ele disse uma vez, ao princípio, que era resmas. Resmas de gajas atrás de mim e vai-me sair isto. Durante um ano, o país inteiro, passavam as mulheres na rua e o país inteiro dizia resmas. Resmas, isto é absolutamente notável. Eu, nessa altura, já achei que não fosse possível. Vamos lá, cambada. Charan, que foi uma coisa que ele inventou. Ele fez coisas, sei lá, engraçadíssimas. Um locutor que era portuense e falava à moda do Porto, um corno que dizia necessidade e assim umas coisas desse género, mas isso eu não sou capaz de imitar porque ele é inimitável. Uma das minhas frases mais famosas, roubei à minha mãe.
Minha mãe é que dizia muitas vezes: oh filho, tu és um rapaz com tanto nível, não havia necessidade. E eu fiz o meu sensor, que a última coisa que dizia era: não havia necessidade. Ele é um mata-borrão que absorve tudo dos outros e que imediatamente a seguir transpõe com humor. Ele olha para uma pessoa e é capaz de a imitar, não de a imitar, mas de a caricaturar, que é mais difícil do que imitar, no segundo seguinte. Eu já vi o Herman fazer de mulher vestido de homem e vejo na realidade uma mulher. Hoje recebi uma encomenda, vieram-me cá trazer uma encomenda postal, um homem dos Correios, que é inacreditável, que está sempre a falar em datas. 7 de maio, dia de não sei quê. Olha, 8, os anos da minha mulher. 8, não sei quê, de 1934. Que foi quando foi assassinado não sei quem, não sei onde. Deve ter ali um drama de cabeça que passa o dia a falar das datas. E eu estou a fechar a porta de roupão, sabes, ainda acabado de acordar, e ainda tem ele 28, 19 de março, não é? 54. Que foi o dia também do António Fontes e do Gil. Bom, este tipo de loucura que existe e que é divertidíssima. Hoje estava a pensar, porque é que não é de pôr isto numa personagem um dia destes? Porque é tão divertido, porque a natureza, nature has its own way of doing things perfect. Ai rapariga, 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 tu só disse disparates. E tanta asneira, que para tirar tanta asneira não chegam a ser alicates. Mas tu não sabes que isso de dar um beijinho já é... O Herman tem uma vertente de, ao mesmo tempo, conforme faz humor, também canta. A canção do beijinho, o teu batom, mentirosa, agora nos últimos tempos, o És Tão Boa, que é um tema que ele fez. E um dia fui a um festival da canção, também, veja bem, fiquei em segundo lugar. Uma cantiga que se chamava A Cor do Teu Batom, que tinha um refrão muito Barry Manilow. Só eu sei, ainda é bom lembrar. Só eu sei, ainda é bom sonhar. Já nem sei, será bom acordar. Pois me guardei a cor do gosto bom do teu batom. O teu batom teve esse dom de saber assim. Uma coisa meio Barry Manilow. Sweet heaven, I'm in love again, so very much in love again. Não, ainda pode passar. Just hear the sleigh bells jingling. It's lovely weather for a sleigh ride together. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 3, 2, 1, música. Senhoras e senhores, convosco, Cristino Cabeças. Bonsoir. Então, o que é que a Cristina usa para subir aos altos edifícios? Se o prédio for só 3 andares, vou de escadas. Se for muito mais alto, já é o elevador. É sempre trabalhar no fio da navalha, é sempre. Eu acho que é das coisas mais difíceis, porque é-se condenado ou aprovado de imediato. Eu costumo chamar-lhe como correr os 100 metros. Tem que se ter o estofo de, naqueles 100 metros, dar o melhor que se tem. Isso, obviamente, que
só resulta pela sua forma brilhante de dirigir atores. O Herman é dos melhores diretores de atores que eu conheci. Ele dirige-nos a nós e dirige tudo. Dirige tudo. Essa sua capacidade de absorver... É um polvo. Exato. Ele tem uns tentáculos em que ele sabe que a luz que pode ser diferente, que aquela câmara pode... Tudo. Mas vai buscar as nossas características, não é? Claro. O Herman sabe tirar qualidade, sabe tirar partido. Da voz, das nossas qualidades, qualidades, que temos algumas, e dos nossos defeitos, que temos bastantes. E, portanto, ele sabe jogar com isso. Se não está distraído. Claro. Olha, filha. É filha ou é filha? Olha, filha. Um dia de trabalho como hoje é mais uma reunião de amigos do que um dia de trabalho, porque nós já sabemos, quando vimos trabalhar, que nos vamos rir o dia todo. Isso é uma coisa que está assente e está combinada. Eu acho que a vida já encerra em si demasiadas tristezas para uma pessoa vir sofrer para um local de trabalho. E o meu sonho, quando eu tinha o sonho de poder liderar os processos, nunca era o sonho de poder, porque eu odeio mandar, nem gosto muito de tomar decisões. Era poder, de alguma maneira, liderando o processo, não deixar que houvesse mau ambiente. E realmente eu não deixo e não há. No meu caso, tenho uma família reduzida e, portanto, são estes meus primos e tias e irmãos que eu tenho aqui à minha volta, que para quem eu vivo e para quem eu estou disponível e sei que tenho essas pessoas também ao pé de mim. Eu tive um problema de saúde há relativamente pouco tempo. Quando acordei de um desmaio num hospital, já tinha 4 pessoas à minha frente a saber se eu precisava de alguma coisa, porque constou que eu tinha ido parar ao hospital. Portanto, isso é muito importante. Se eu espirrar e tiver uma pneumonia, a Ana Bola leva-me com certeza uma panela de sopa para eu comer, para me alimentar, porque estou frágil. Portanto, isso é muito bom. E sabemos que podemos contar uns com os outros. Portanto, vai preparando uma sopinha quando eu estiver constipado. Mas é verdade. Eu, no meu caso, quem diria há uns anos, quando eu era deste tamanho... Chavalito. Também não cresceste muito. Não, mas às vezes olho para eles e penso... Há uns anos eu era fã, eu comecei a ver o tal canal, eu tinha aqui uns 7 ou 8 anos. E fiquei logo, o Herman para mim era o herói. E às vezes ainda olho para eles e penso, quem diria, não é? Que eu agora também faço parte desta família. Vai para ali dar mais ar. Água com açúcar. Estás a aprender? Não, estou a memorizar para aprender música. Quatro, 3, 2, 1. Houve uma altura em que o programa dele foi censurado, não por razões políticas, mas por razões religiosas, porque ele resolveu brincar com a Rainha Santa Isabel, fazer uma rábula em que a Rainha Santa Isabel era entrevistada, e esse programa pura e simplesmente foi censurado depois do 25 de Abril, quando supostamente já não havia censura. Se dizia que havia preservativos no manto da Rainha Santa Isabel só para desculpem uma expressão, para lixar o Herman e o programa, e era eu que entrevistava a Rainha Santa Isabel. Nunca, mas entrevistas históricas, nunca, mas por nunca,
foi suposto aparecia, em vez das rosas e do pão, aparecia um casqueiro, um pão de segunda, digamos assim, que a Rainha Santa comia porque tinha fome. E eu dizia, milagre. Não, não é milagre, filho, eu estava com fome, comprei ali um pãozinho e agora, se dá licença, pergunta lá que eu vou comendo. Este caso foi provavelmente das coisas que mais abalou a cabeça do Herman. Eu estava com ele nessa altura, fazia o programa com ele e nós não queríamos acreditar que isso estivesse a acontecer. O que me parece horrível é o caderno de encargos ser liberdade absoluta, país muito livre, estás à vontade, vamos fazer à inglesa. E depois é mentira. Não aguentam serem postos em causa. Não aguentam que se brinque com a Igreja, nem com as Forças Armadas, nem com as figuras históricas, nem com a Justiça. Fica tudo aflitíssimo. Levantam-se poderes subterrâneos estranhíssimos. Recebem-se mensagens debaixo de... Que maçada! Então, pronto, ok. É uma democracia musculada. Quais são os limites? E a gente faz. Tem tido tentativas gravíssimas em que me acertaram em cheio e que realmente manter-me vivo foi de uma grande, grande dificuldade. A mais forte de todas aconteceu talvez há 3 anos, em que me arrastaram para um processo estranhíssimo, publicamente, sem qualquer tipo de provas, nada, zero. Ainda não percebi bem porquê, mas dá-me a sensação que era eventualmente para ganhar a alegria do meu silêncio definitivo. É curioso. Só me custa dizer isto, parece que tenho uma grande conta. Eu sou tão importante que até há quem me queira silenciar. Eu acho que não sou nada importante, mas depois estas atitudes são tão fortes que, às vezes, ao fim do dia, penso, se calhar são um bocadinho importante. Para estarem com tanto trabalho para acabar comigo, se calhar tem alguma importância. Eu vivo a minha vida íntima, é construída... eu tenho uma fortaleza à volta e entra muito pouca gente. E depois as pessoas ficam a viver dentro de um labirinto que eu tenho cá dentro, muito complicado, muito complexo, e que não é compartilhável. Não. E é também um dos meus encantos. Nunca ninguém sabe quem é que está comigo. Se é um irmão, se é da família, se é uma namorada, se é uma amiga, se é uma colega, sempre aquele mistério, e isso agrada-me. Eu acho que eu funciono com os amigos e com as pessoas com quem amo como com a política. Não tenho partido maioritário e, portanto, também nesse lado a minha vida é intransponível, cada um inventa a sua coisa. O nosso amor é verde, nós somos verdes. Quem é aquele? É teu namorado? Este? É amante? É marido? É marido? Ai, amigo, mas não é assim.
Hoje em dia tenho muito pouca paciência para muito pouca coisa. Antigamente adorava a classe política, os ministros, os presidentes, adorava ir às recepções, conhecê-los. Com o passar do tempo, deixei de ter tolerância para coisas que não fazem sentido. Não agrido, não discuto, pura e simplesmente desapareço no horizonte. E depois aparece uma coisa muito bonita a dizer The End. A menina está convencida que eu estou vivo, ainda não está convencida que eu estou vivo. E cada vez tenho mais a sensação que há um desequilíbrio grande entre aquilo que o nosso cérebro evoluiu e o nosso tempo físico de vida. É perfeitamente ridículo vivermos 70, 80 anos. Não era ridículo quando o nosso cérebro estava num estádio de evolução primário. E então o ser humano, como os animais, não tinham bem a percepção que iam morrer. Existiam. Agora não, com a informação que temos e com o que evoluímos, é realmente uma estupidez natural vivermos tão pouco. Segundo os meus cálculos, nós deveríamos viver 400 anos. 100 para aprender, 200 para ter uma vida útil e trabalhar, servir a sociedade, e os últimos 100 para entrar em fade-out. E depois morríamos cansados, aos 387, aos 415, cansados, pronto, não quer mais. Agora assim não, quer dizer, a pessoa começa a ficar velha quando está precisamente a dominar as suas faculdades. Eu estou agora a começar a saber coisas, só agora. Portanto, só vou saber aos 70, 80 e depois, olha, é para dizer que acabou. Já? Então só agora é que eu sei, só agora é que eu sou sábio. Cadê os outros 300 anos? Se poderia improvisar o teu epitáfio? Aqui jaz um grande artista que teve a infelicidade de nascer num sítio pequenino. Casino, casino, amor, intriga e mistério. Casino, casino, pode escolher no menu o que quiser. Uma mulher, um mazagrão, um nu ou mesmo clua de uma emoção, ruína, paixão e tudo sem sair do